Y hoy llevo sobre mi manto la bandera de Egipto, E hoje levo sobre meu manto a bandeira do Egito, porque sé de la importancia de la ayuda humanitaria porque sei da importância da ajuda humanitária y de la colaboración de todos los europeos e da colaboração de todos os europeus para con el continente africano y su población. para com o continente africano e seu povo. Por eso hoy traigo esta nación a mis pies, Por isso, hoje eu trago esta nação aos meus pés, para que puedan contemplar junto conmigo la verdadera necesidad de este tiempo. para que possam contemplar junto comigo a verdadeira necessidade deste tempo. Y cuánto las almas esperan por ayuda, E quanto as almas esperam por ajuda, para aliviar su sufrimiento y su dolor. para aliviar seu sofrimento e sua dor. Esta misión humanitaria que yo los invito a vivir es especial para mí, Esta missão humanitária que eu os convido a viver é especial para mim, que será concomitante a la misión de la Madre de Dios en Europa. que será concomitante à missão da Mãe de Deus na Europa. Porque en verdad, queridos hijos, Porque, em verdade, queridos todo filhos, está unido en una misma esencia tudo está unido em uma mesma y essência bajo un mismo propósito. e sob o mesmo propósito. Yo los invito, queridos hijos, a contemplar la diversidad del plan de Dios, Eu os convido, queridos filhos, a contemplar a diversidade do plano de Deus, para que Él se pueda seguir cumpliendo en la superficie de este planeta, para que Ele possa seguir se cumprindo na superfície deste planeta, con la adhesión y la ayuda de todos mis hijos del mundo. com a adesão e a ajuda de todos os meus filhos do mundo. Es así que yo los invito a orar por esta nueva misión que acontecerá en Egipto, É assim que eu os convido a orarem por esta nova missão que acontecerá no Egito, para que las puertas de la misericordia se puedan abrir en ese lugar para que as portas da misericórdia possam se abrir neste lugar y la gracia de la Madre Celeste e a graça da Mãe no Celeste solo llegue a Egipto, sino también a toda África, não somente chegue ao Egito, mas também a toda a África, por medio del servicio y de la caridad de mis hijos, por meio do serviço e da caridade de meus filhos, del amor y de la dedicación que colocarán desde sus corazones. do amor e da dedicação que colocarão desde seus corações. Será ese amor que podrá nacer de sus corazones, Será esse amor que poderá nascer de seus corações, que aliviará el sufrimiento y el dolor del mundo. que aliviará o sofrimento e a dor do mundo. Yo los invito, queridos hijos, en este tiempo a ser más conscientes, Eu os convido, queridos filhos, neste tempo a serem mais conscientes, a seguir apoyando a la Madre de Dios a seguirem apoiando a Mãe de en Deus su obra de paz en el mundo, em sua obra de paz no mundo, para que más corazones sean abrazados por la misericordia de mi Hijo para que mais corações sejam abraçados pela misericórdia de meu Filho y sientan en su interior la paz del reino de Dios. e sintam em seu interior a paz do reino de Deus. Es esta paz tan oculta e invisible É esta paz tão oculta e tão que invisível proviene del reino de Dios, que provém do reino de Deus, que quiero que ustedes lleven en sus corazones, que quero que vocês levem em seus corações, para que las almas puedan sentir en su interior para que as almas possam sentir em seu la interior oportunidad de reencontrarse con la esperanza y la alegría a oportunidade de reencontrarem-se com a esperança e com a alegria, de poder estar viviendo en esta humanidad de poder estar vivendo nesta y humanidade de cumplir su misión espiritual en este tiempo. e de cumprirem sua missão espiritual neste tempo. Por eso, todo lo que ofrezcan a mi corazón inmaculado será importante, Por isso, tudo que oferecerem ao meu coração imaculado será importante, para que la obra de paz se propague en el mundo para que a obra de paz se propague no y mundo especialmente se siembre la paz en las naciones e especialmente se semeie a paz nas nações que viven todo el tiempo el conflicto y la persecución. que vivem todo o tempo o conflito e a perseguição. Yo los invito a ser servidores del fin de los tiempos, Eu os convido a serem servidores do fim dos tempos, más allá de su vida de cristiandad, muito além de sua vida de cristandade, más allá de su vida de apostolado muito além de sua vida de apostolado y servicio incondicional y abnegado por las almas. e serviço incondicional e abnegado pelas almas. Yo los invito a abrir los brazos Eu os convido a abrirem os para que sus braços corazones se puedan expandir en el mundo, para que seus corações possam se expandir no mundo, abrazar el sufrimiento,
abraçar o sofrimento, transformarlo con amor transformá-lo com amor y aliviar a las almas e aliviar as almas de todos los dolores que ellas sienten día a día, de todas as dores que elas sentem dia a dia, especialmente las almas que viven los conflictos especialmente as almas que vivem os y conflitos las guerras de estos tiempos. e as guerras destes tempos. Aún el mundo tiene muchas necesidades espirituales y materiales. Ainda o mundo tem muitas necessidades espirituais e materiais. El desequilibrio y la desigualdad es la tónica de las naciones de este tiempo. O desequilíbrio e a desigualdade é a tônica das nações nesse tempo. Ustedes saben, queridos hijos, Vocês sabem, queridos filhos, que nacerá de los corazones simples y humildes esa gran transformación de la humanidad. que nascerá dos corações simples e humildes a grande transformação da humanidade, Que a través de los actos pequeños y simples, que através dos atos pequenos e por simples, medio del servicio, la cura y la instrucción, por meio do serviço, da cura e da instrução, el mundo podrá recibir nuevos códigos o mundo poderá receber novos y la códigos tierra podrá ser repoblada de nuevos principios y de nuevos designios. e a terra poderá ser repovoada de novos princípios e novos desígnios. Esa es la razón por la cual su Madre Celeste Esta é a razão pela qual sua Mãe y Celeste su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, e seu amadíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pide las misiones humanitarias en la humanidad, pedem as missões humanitárias na humanidade, para que no solo nuevos misioneros se formen en la vida del servicio, para que não apenas novos missionários se formem na vida de serviço, sino para que más almas despierten mas para que mais almas despertem a ese camino de la entrega incondicional por la humanidad y el planeta. neste caminho da entrega incondicional pela humanidade e pelo planeta. Yo necesito, queridos hijos, que igualen a la Madre de Dios Eu necessito, queridos filhos, que igualem a Mãe de Deus en el camino de la entrega, no caminho da del entrega, sacrificio, do de sacrifício, la oración da oração y de la fe, e da fé, para que estos dones estén presentes en el mundo. para que estes dons estejam presentes no mundo. Y todos mis hijos del mundo, sin excepción, E todos os meus filhos do mundo, sem exceção, a pesar de sus creencias o de su religión, apesar de suas crenças ou de sua de religião, su condición social o humana, de sua condição social ou humana, se sientan partícipes del amor de la Madre de Dios, sintam-se partícipes do amor da Mãe de Deus, así como ellos la puedan comprender y vivir. assim como eles possam compreender e viver. Es así que yo los invito a evangelizar É assim que eu não os convido a y a evangelizar formar una nueva religión o una nueva iglesia. e nem formarem uma nova religião ou uma nova Yo igreja. los invito a vivir las enseñanzas de Cristo Eu os convido a viverem os ensinamentos de Cristo por medio de su evangelio y de sus parábolas, por meio de seu evangelho e de suas parábolas, por medio de todo lo que él ha enseñado cuando estuvo presente aquí en la tierra. por meio de tudo o que ele ensinou quando esteve presente aqui na terra. Mi aspiración es que sean nuevos apóstoles Minha aspiração é que sejam novos en el apóstolos camino del servicio, no caminho do serviço, de un servicio más amplio y profundo que necesita vivir Europa, de um serviço mais amplo e profundo que necessita viver a Europa, para que pueda abandonar para que possa abandonar ese espíritu vago de la inercia y de la comodidad, este espírito vago da inércia e da comodidade, para que sus corazones se fortalezcan en la fe para que seus corações se fortaleçam na fé y aquí se creen columnas de luz e aqui se criem colunas de luz que puedan llegar a muchas más almas e possa chegar a muitas almas mais que necesitan salir de la ignorancia mundial y de la ilusión planetaria. que necessitam sair da ignorância mundial e da ilusão planetária. Es así que yo los invito a dar un esfuerzo mayor, É assim que eu os convido a darem um esforço maior, un paso más grande por la Madre de Dios, um passo maior pela Mãe de Deus, sabiendo que cuentan aquí con la fuente sagrada de Lis, sabendo que contam aqui com a fonte sagrada de Lis, para que muchas más cosas puedan suceder en el mundo para que muitas mais coisas possam acontecer no y mundo, especialmente en Europa, e especialmente na Europa, que deberá seguir caminando que deverá seguir caminhando por la senda de la redención y de la conversión de sus pecados. pela senda da redenção e da conversão de seus pecados. Yo los invito, hijos míos, a la renovación profunda y verdadera, Eu os convido, filhos meus, à renovação profunda e verdadeira, para que imiten el ejemplo para que imitem o exemplo de los misioneros, dos missionários, de los que se donan al servicio incondicional, dos que se doam o serviço incondicional al peligro y a los riesgos ao perigo e aos riscos de las naciones más difíciles del mundo. nas nações mais difíceis do mundo. Yo los invito a vivir el ejemplo de servicio Eu os convido a viverem um exemplo de serviço por medio de sus semejantes,
por meio de seus semelhantes, de sus compañeros de camino, de seus companheiros de de caminho, los que están día a día a su alrededor dos que estão dia a dia ao seu redor, y que también viven la misma aspiración que também vivem a mesma aspiração de ser nuevos Cristos en la tierra. de serem novos Cristos na terra. Necesito que ese espíritu misionero y humanitario se propague en toda Europa. Necessito que esse espírito missionário e humanitário se propague em toda a Europa. Y eso comenzará, queridos hijos de Europa, Isto começará, queridos filhos da Europa, primero en ustedes, primeiro em vocês, viviendo el cambio vivendo as mudanças y la renovación interior, e a renovação interior, para que esto después se pueda dar en toda Europa para que isto depois possa se dar em toda a Europa y las almas despierten e as almas a despertem esa necesidad profunda y verdadera a esta necessidade profunda e verdadeira de servir a Dios de servirem a y Deus de aliviar el sufrimiento e de aliviar o sofrimento en África. em África. Por eso, como madre, Por isso, como mãe, intercesora y mediadora intercessora e de mediadora todas las almas de África, de todas as almas da África, debo pedir una misión por vez devo pedir uma missão por vez, para que ella se pueda cumplir para que ela possa se cumprir hasta el final, até o final, siguiendo el propósito de Dios seguindo o propósito de Deus y el deseo ardiente de mi amado Hijo. e o desejo ardente de meu amado Filho. Pero en verdad, Mas em en verdade, estos tiempos críticos y difíciles que vive el mundo, nestes tempos críticos e difíceis que vive o mundo, son necesarias muchas misiones humanitarias. são necessárias muitas missões humanitárias. Por eso yo los invito, hijos de Europa, a la renovación, Por isso eu os convido, filhos da Europa, à renovação, a que sientan en sus corazones para que sintam em seus corações el calor vivo del servicio incondicional, o calor vivo do serviço incondicional, que los pueda encender y despertar que pode acendê-los e a despertá-los vivir una vida apostólica y misionera, a viverem uma vida apostólica e missionária, así como lo desea el Cristo. assim como deseja o Cristo. Por ese motivo traigo hoy a mis pies la bandera de Egipto Por este motivo, trago hoje aos meus pés a bandeira do Egito y también tengo la bandera de Egipto bordada en mi manto, e também tenho a bandeira do Egito bordada em meu manto, porque ese pueblo porque esse povo, a mí una vez me recibió a mim, uma vez me recebeu, junto a mi hijo y San José, junto ao meu filho e São José, como los primeros refugiados de la historia de la humanidad. como os primeiros refugiados da história da humanidade. Deseo, queridos hijos, Desejo, queridos filhos, que ese mismo amor que esse mesmo amor que me donó una vez el pueblo egipcio, que doou-me uma vez o povo egípcio, ustedes también lo puedan donar vocês também possam doar en este tiempo crítico neste tempo por crítico toda África. por toda a África. Por eso he vuelto a Europa Por isso voltei à Europa en esta quinta vez, esta quinta vez, para recordarles ese compromiso para lhes recordar desse compromisso y decirles que ese compromiso no se está cumpliendo, e lhes dizer que esse compromisso não está sendo cumprido, para que Europa mantenga su equilibrio espiritual, moral y humano, para que a Europa mantenha seu equilíbrio espiritual, moral e humano. Él deberá servir incondicionalmente a África Ele deverá servir incondicionalmente à África para aliviar sus deudas, para aliviar suas dívidas, liberar sus errores liberar seus erros y alcanzar la reconciliación espiritual e alcançar a reconciliação que espiritual es tan necesaria y urgente que é tão necessária e urgente entre ambos continentes, entre ambos continentes, así como lo es con América. assim como é com a América. Los invito a expandir el espíritu de la fraternidad incondicional Convido-os a expandirem o espírito da fraternidade incondicional y a animarse a vivir un cambio profundo. e animarem-se a viver uma mudança profunda. Vuelvo a hablarles del cambio porque el cambio en ustedes es imprescindible. Volto a lhes falar das transformações porque a transformação em vocês é imprescindível. Eso los llevará a la verdad, Isto os levarão à verdade, a seguir el camino del propósito divino a seguirem o caminho do propósito divino y a encontrar un sentido definitivo a sus vidas. e a encontrarem um sentido definitivo às suas vidas.
Muchas heridas en África deberán ser reparadas por los europeos. Muitas feridas na África deverão ser reparadas pelos europeus. Y no es suficiente E não é en suficiente esta ocasión nesta ocasião que solo 2 europeos representen esta misión humanitaria. que somente 2 europeus representem esta missão humanitária. Los invito a través de este ejercicio de servicio incondicional Convido-os, através deste exercício de serviço incondicional, a postularse a postularem al trabajo humanitario ao trabalho humanitário, para que el mundo y su humanidad sean reparados para que o mundo e sua humanidade sejam reparados. y las secuelas E as del sequelas sufrimiento, de de sofrimento, la esclavitud da y escravidão de la persecución e da perseguição sean disueltas sejam de dissolvidas esta conciencia humana nesta consciência humana y especialmente e especialmente en África. na África. Los invito a elevar sus corazones a lo alto, Convido-os a elevarem seus corações ao alto, afirmando este compromiso con el propio Padre Dios, afirmando este compromisso com o próprio Pai Deus, para que los planes de paz que Él nos designa para que os planos de paz que Ele nos designa se puedan seguir cumpliendo y viviendo en este tiempo crucial, possam seguir se cumprindo e vivendo nesse tempo crucial, como un testimonio verdadero como um testemunho verdadeiro de que ese plan es imprescindible para su humanidad y planeta, de que este plano é imprescindível para a sua humanidade e planeta, desde las misiones humanitarias das missões humanitárias hasta la vida de la oración y de la comunión con Cristo. até a vida de oração e comunhão com Cristo. Vengo a demostrarles este testimonio de amor Venho lhes demonstrar este testemunho de amor por medio de la consagración de nuevos hijos de María, por meio da consagração de novos filhos de Maria, que se aproximan a mi corazón para decirme sí, que se aproximam ao meu coração para me dizerem sim, y especialmente para decir sí e especialmente para dizerem sim cuando yo ya no esté presente quando eu não mais esteja y presente desde el universo e do universo los contemple, os contemple, viviendo el servicio incondicional y la fraternidad por los semejantes. vivendo o serviço incondicional e a fraternidade pelos semelhantes. Europa debe tomar conciencia Europa deve tomar consciência de lo que en verdad debe cumplir ante el trono de Dios, do que em verdade deve cumprir diante do trono de Deus, como principio y como designio. como princípio e como desígnio. Eso los hará madurar Isso os fará amadurecer y los animará e os animarão a seguir adelante, a seguirem adiante, porque el servicio trae piedad porque o serviço traz y piedade la piedad concede la cura a las almas. e a piedade concede a cura para as almas. Ese es el sentido de su propósito como europeos, Este é o sentido de seu propósito como europeus, no solo con África, não somente com a África, sino también con Asia y América, mas também com a Ásia e a América, para que una nueva humanidad pueda surgir. para que uma nova humanidade possa surgir. Los errores del pasado precisarán ser liberados Os erros do passado precisarão ser liberados, y eso comenzará en ustedes. e isto começará em vocês. Por eso yo los llamo y les hago esta invitación maternal, Por isso eu os chamo e os faço esse convite maternal, porque no podré volver a decirles nuevamente lo que hoy les digo. porque não poderei voltar a lhes dizer novamente o que hoje eu lhes digo. Ahora llamaré aquí a los que hoy se consagrarán. Agora chamarei até aqui aqueles que hoje se consagrarão. Y después de consagrar a los nuevos hijos de María, E depois de consagrar os novos filhos de Maria, consagraré esta nueva misión humanitaria, consagrarei esta nova missão humanitária, dando la bendición dando a bênção a los misioneros. aos missionários. Primero que vengan aquí los nuevos hijos de María. Primeiro venham até aqui os novos filhos de Maria. La Madre de Dios sabe que ustedes quieren dar el paso. A Mãe de Deus sabe que vocês querem dar o passo. Por eso vengo aquí, Por isso venho aqui, en esta quinta vez a Europa,
nesta quinta vez à Europa para animarlos, para animá-los, conducirlos y guiarlos conduzi-los e guiá-los por el camino de la entrega y el servicio. pelo caminho da entrega e serviço. Porque Europa Porque a Europa también debe ser parte de una nueva humanidad, também deve ser parte de uma nova humanidade, más consciente y fraterna mais consciente e fraterna, ante el dolor del mundo, diante a dor do mundo del sufrimiento humano. e do sofrimento humano. Es así que como madre Eu sei que, como mãe, vine a bendecirlos, vim abençoá-los, a entregarles mi gracia, a lhes entregar minha graça, a donarles mi corazón, a lhes doar meu coração, a ofrecerles mi vida a lhes oferecer minha vida, para que sus vidas se consagren al plan de Dios. para que suas vidas se consagrem ao plano de Deus. Por medio de esta consagración Por meio desta consagração, reciban el impulso de mi corazón recebam o impulso de meu coração para tornarse libres de sí mismos para tornarem-se livres de si mesmos y ser llevados e serem levados por el Sagrado Espíritu de Dios pelo Sagrado Espírito de Deus en esta misión humanitaria del fin de los tiempos, nesta missão humanitária de fim dos tempos, en esta urgencia de orar por la paz en el mundo nesta urgência de orar pela paz no mundo y conceder en las almas la misericordia de Dios. e conceder nas almas a misericórdia de Deus. El Señor los bendiga en este día de consagración y de gracia. Que o Senhor os abençoe neste dia de consagração e de graça. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los nuevos hijos de María, Agora os novos filhos de Maria. vamos a orar ante la Madre de Dios la oración a la Madre Universal, Vamos orar diante da Mãe de Deus a oração da Mãe Universal. por una vez. Por uma vez. Nos te saudamos, Ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora, em momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Sepan que todo lo que les digo es porque los quiero y los amo, saibam que tudo o que eu lhes digo é porque eu os quero e os amo. y busco el bien en sus vidas y en las vidas del mundo, E busco o bem em suas vidas e nas vidas do mundo, a fin de que se instituya a fim de que se institua en toda la vida planetaria el reino de Dios. em toda a vida planetária o reino de Deus. Ahora pueden levantarse. Agora podem se levantar Y retornar a sus lugares. e retornarem aos seus lugares. Vendrán aquí ahora los misioneros. Venham até aqui agora os missionários. En esta bendición que yo propagaré a sus corazones Nesta bênção que eu propagarei a seus corações, por medio de la santidad de esta agua, por meio da santidade desta água,
el primer elemento que Dios manifestó en este planeta. o primeiro elemento que Deus manifestou neste planeta, Yo podré llevar a través de sus corazones eu poderei levar através de seus corações el amor de mi inmaculado corazón o amor de meu imaculado coração, para que el sufrimiento y el dolor para que o sofrimento e a dor de mis hijos de Egipto dos meus filhos do Egito y en todos mis hijos de África e em todos os meus filhos da África pueda ser aliviado possam ser aliviados por la expansión pela expansão del poder de mi corazón. do poder de meu coração. Fíjense. Por medio de este aceite que hoy bendeciré especialmente para ustedes, Por meio deste óleo que hoje eu abençoarei especialmente para vocês, grabaré en sus conciencias la señal luminosa de la cruz de mi Hijo, gravarei em suas consciências o sinal luminoso da cruz de meu Filho, para que la poderosa luz de Emmanuel para que a poderosa luz de Emmanuel nos acompañe en esta obra de paz y de amor por el mundo. nos acompanhe nesta obra de paz e de amor pelo mundo. Esta protección que yo les doy, hijos, es la protección especial de mi Hijo. Esta proteção que eu lhes dou, filhos, é a proteção especial de meu Filho, Que Cristo camine delante de ustedes para que Cristo caminhe diante de vocês y los conduzca a la necesidad e os conduzam à y necessidade aliviar el sufrimiento e aliviar o en sofrimento, los corazones os corações más imperceptibles mais imperceptíveis, que necesitan de la paz, que necessitam da paz, del amor y del bien. do amor e do bem. Que sus manos puedan ser las manos de Cristo, Suas mãos possam ser as mãos de Cristo, no solo para abrazar y consolar, não somente para abraçar e consolar, sino para servir y aliviar mas também para servir e aliviar las heridas más profundas e internas en las almas, as feridas mais profundas e internas nas almas. el sufrimiento de la humanidad. O sofrimento da humanidade Es la gran secuela por la falta del amor. é a grande sequela pela falta de amor. Ustedes que son bendecidos por el Espíritu Santo Vocês que são abençoados pelo Espírito Santo, en esta importante entrega de sus vidas, nesta importante entrega de suas vidas, lleven hacia ese lugar levem para este lugar lo que ese pueblo necesita recuperar o que este povo necessita recuperar como cultura como cultura y como espíritu e como espírito dentro del propósito de Dios. dentro do propósito de Deus.
Los ángeles transubstancian este elemento, el incienso, Que os anjos transubstanciem este elemento, o incenso, para que sean protegidos por las poderosas emanaciones del universo angélico. para que sejam protegidos pelas poderosas emanações do universo angélico. Y el manto de la Madre de Dios E o manto da Mãe de los Deus haga invisibles os faça e invisíveis invencibles e invencíveis ante las acechanzas de mi adversario. diante das ameaças de meu adversário. Ahora vamos a rezar a Dios para que Él esté con ustedes paso a paso. Agora vamos rezar para Deus para que esteja com vocês, passo a passo. La oración que mi Hijo les enseñó. A oração que meu filho lhes ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que el Señor les conceda la paz Que o Senhor lhes conceda a y paz. que esta paz llegue a Egipto y al mundo entero. Que esta paz chegue ao Egito e ao mundo inteiro, Despertando el espíritu misionero, despertando o espírito missionário, el espíritu de la caridad o espírito da y caridade de la fraternidad, e a fraternidade, a fin de que las naciones se unan más a fim de que as nações se unam mais en la solidaridad, na en la solidariedade, cooperación na cooperação y en la igualdad. e na igualdade. Yo los bendigo en Dios el nombre del abençoe. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les agradezco por escuchar mi llamado. Les agradeço por escutarem meu chamado. Hasta pronto. Até pronto.